Oi, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é meu aluno. E você deve estar querendo saber o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. E por que você está vendo esse vídeo. Bom, você sabe, vivemos um contexto de pandemia, talvez um dos piores contextos do último século. Portanto, fomos forçados a ficar em casa e não podemos ir para a escola. Então, para dar continuidade ao seu processo educacional, os professores estão se virando, procurando ferramentas para ajudar vocês a tentar continuar com os estudos em casa. E essa é uma singela tentativa da minha parte para que vocês sejam incentivados a continuar a tatear os conteúdos que a gente estava estudando em sala. Esse primeiro vídeo ele vai ser disponibilizado para as minhas turmas de Sociologia, tá bom? De antemão, peço perdão pela improvisação que é esse vídeo, pelo fato de não ter nenhum efeito especial, de não ter PowerPoints para vocês acompanharem a discussão, né? Volto a dizer que isso aqui é algo experimental, improvisado, né? Mas quem sabe um dia eu vire um youtuber muito famoso, né? Eu acho que esse dia nunca vai chegar, né? Ainda bem, viu? Vamos lá. Tá, então, como eu disse antes, essa vai ser uma aula de Sociologia. Prometo que ela será curta para vocês não ficarem entediados logo e irem atrás de vídeo de Free Fire, ou jogar Free Fire, ou ver vídeo de maquiagem, tá bom? Tá. O primeiro assunto que eu vou tratar hoje, nos vídeos de Sociologia, é um assunto chamado processo de socialização. O que seria o processo de socialização? O processo de socialização nada mais é que o processo do ser humano de se inserir em grupos de pessoas. E esse processo de socialização é algo que a gente faz durante toda a nossa vida. Em toda a nossa vida nós procuramos estar em grupos dos diversos tipos, né? E por que isso? Primeiro, porque a gente já discutiu isso, quem é meu aluno de Sociologia já deve ter tido essa discussão comigo, e já chegou a essa conclusão comigo, que poucos seres humanos no mundo vivem sós, né? Dito isso, o que é importante frisar, em primeiro momento, é que o ser humano é um animal e se diferencia dos outros animais pelo fato de precisar de anos para se desprender de sua família natural. Enquanto existem animais que demoram dias e meses, né? Em dias e meses esses animais já conseguem arranjar sua própria comida, andar sozinho, se desprender totalmente de sua família, se virar só. Enquanto o ser humano precisa de anos para fazer isso. No mundo ideal, todo ser humano convive durante sua infância e adolescência com sua família natural, pai, mãe, de forma mais estreita. E no mundo ideal, vive até os 18 anos, né, com essa família. Né? Isso é no mundo ideal. Mas isso é algo que diferencia o ser humano dos outros animais. Porque o ser humano não consegue, com um ano de idade, ir atrás de sua própria comida, não consegue nem andar, não consegue falar. Isso tudo o ser humano só consegue por meio do convívio em família. E a inserção do ser humano na família, no mundo ideal, assim que ele nasce, é o primeiro processo de socialização que o ser humano faz. E faz contra a sua vontade. De forma quase que natural. Bom, dito isso, uma boa forma da gente entender esse processo de socialização é, primeiro, demarcar que existem
dois tipos de socialização, a primária e a secundária. A primária tem como um único grupo a família. A família é o único grupo que é exemplo de socialização primária. Os outros grupos que a gente frequenta ao longo de nossas vidas, igreja, clube de futebol, seja para torcer ou para jogar, profissão, entidade de classe a qual a nossa profissão está afiliada, entre outros tantos, país que mora, isso já a gente se classifica como um processo de socialização secundária, né? E que a gente pode escolher. Na primária a gente não escolhe, porque a gente não escolhe a família a qual a gente vai nascer. E no mundo ideal viver até os 18 anos, né? Então essa é uma diferença importante da gente ter marcado na nossa cabeça. Enquanto a socialização primária tem como único exemplo a família e é algo que a gente não escolhe, a socialização secundária há a possibilidade de escolher e são variadas, tá? Então, na socialização primária, a gente aprende, por meio do convívio com a nossa família, a falar, andar. Essa família dá alimento pra gente, nos banha, nos dá higiene, nos oferece o entendimento rudimentar das questões legais e morais do mundo, coisas que são necessárias para que a gente possa sobreviver. Porque se não fosse a família, provavelmente nós não duraríamos meses ou sequer dias, não é isso? Então, por isso que a família é um exemplo de socialização primária que se difere das outras, né? Um bom exemplo para a gente entender o que é a socialização primária é quando a gente assiste os filmes Tarzan e Mowgli. Tarzan, eu não sei se Mowgli foi inspirado em um livro de literatura, Tarzan foi. Por quê? Porque o Tarzan teve como socialização primária, assim como o Mowgli, animais. Tarzan os gorilas e o Mowgli os lobos. E por conta disso, em sua infância e adolescência, esses dois indivíduos agem como lobos e macacos e gorilas, né? Isso é para a gente entender que coisas que a gente acha que é natural, como falar, andar, são coisas que são criadas de forma social, por meio de convívio. A gente só consegue adquirir isso por meio de convívio com outras pessoas, né? É claro que o ser humano tem essa especificidade porque ele tem algumas características biológicas que fazem com que ele consiga fazer isso. Como, por exemplo, falar, né? O ser humano só consegue falar, primeiro, porque ele tem uma língua articulada e grande. Alguns seres humanos têm a língua alguns seres humanos têm as suas línguas maiores do que as outras, a gente sabe muito bem como é, né? Mas pelo fato de ter uma língua grande e por ter um cérebro grande, o ser humano ele consegue articular e criar códigos que fazem com que, por meio dessa língua, ele possa se comunicar com o outro, né? Então, o ser humano, por exemplo, ele tem isso aqui, ó, ele tem os dedinhos articulados, que fazem com que que a gente se diferencie dos outros animais, que fazem, por exemplo, que a gente possa construir uma casa, uma camisa, né? Isso aliado ao fato da gente ser das espécies com um cérebro maior. Né? A gente tem um cérebro grande e, infelizmente, às vezes a gente não usa esse cérebro grande da maneira que ele pode ser utilizado, né? A gente sabe como é, né? Então, mas, mesmo assim, o ser humano ele não consegue viver durante seus primeiros dias e meses antes de sua vida só, por conta que ele tem que ter um grupo em volta dele para que possa ensinar essas coisas. Esse grupo é a família, que se classifica como socialização primária. Muito porque a gente não tem escolha da família que a gente vive. Já a socialização secundária, há a possibilidade de escolha. Isso quer dizer que a gente, tudo que a gente for entrar, todo grupo que a gente entra na socialização secundária, a gente escolhe? Não. Porque a família, às vezes, acaba empurrando a gente para a gente escolher alguns grupos, né? Por exemplo, religião, por exemplo, escola. A família meio que indica para a gente. Até coisas mais banais, como time de futebol, né? Só que, com o passar do tempo,
você passa a escolher quando você não precisa mais da família, por exemplo, para, né, se sustentar e para aprender o básico. Você pode escolher, por exemplo, a minha família fez com que eu fosse da presbiteriana, mas eu achei a Assembleia de Deus mais legal. Aí você pode mudar. Minha família escolheu que eu fosse corintiano, eles são péssimos, né? E aí eu fiz o certo que eu escolhi ser São Paulino, que é o ideal, que é o correto, viu? Isso é exemplo de como na socialização secundária já há mais possibilidades de escolha da gente. E conforme a gente vai escolhendo coisas pra gente, a gente vai se diferenciando dos outros seres humanos e vai fazendo com que, que a gente se torne indivíduos diferentes dos outros. Exemplo, você e seu irmão nasceu na mesma família. E por conta disso vocês convivem, vocês estão no mesmo grupo e são criados da mesma forma. Aí os seus pais colocam na mesma escola, vocês ainda estão no mesmo grupo. Seu pai, ele é louco e faz você virar corintiano, né? E aí você ainda está no mesmo grupo. Só que com 18 anos você fala assim, então você e seu irmão estão iguais, frequentando os mesmos grupos. Mas chega lá na adolescência e fala, pá, eu sou inteligente, vou virar São Paulino. E você realmente é inteligente. E aí o ser humano, não, eu sou burro mesmo, vou continuar sendo corintiano. Oh, gente, é só brincadeira, viu? É. Beleza. Aí você fala assim, não, meu pai fez com que eu virasse católico, mas eu quero ser da Assembleia. Aí seu irmão, eu quero continuar na Igreja Católica. Aí seu irmão fala assim, eu quero ser comerciante. Aí você fala, eu quero ser engenheiro. Você repare que nas escolhas que a gente faz na socialização secundária, a gente acaba construindo o nosso indivíduo diferente dos outros. Todo ser humano, no mundo ideal, ele começa igual porque ele começa numa família. Mas conforme ele vai entrando na socialização secundária, ele vai se diferenciando. E nessa diferenciação ele constrói um indivíduo que é diferente dos outros. Então, isso é importante, esse exemplo que eu dei por último, para demarcar a diferença entre socialização primária e socialização secundária. Outra coisa, quais são os exemplos de socialização secundária? Alguns que eu já falei aqui: igreja, time de futebol, a profissão que você escolhe. Tudo isso é exemplo de grupos que a gente entra no processo de socialização secundária, né? Então você entra no grupo de comerciantes e não entra no grupo de professores. Então você começa a frequentar grupos dos comerciantes e a CDL. Aí se você for professor, entra no grupo dos professores, a PLB, entre outros sindicatos. Né? Você percebe que as suas escolhas vão acabando construindo o indivíduo que você é. E só é possível você escolher no processo de socialização secundária. Tá? Quer ver outro exemplo? Por exemplo, eu estou aqui com a camisa do Brasil porque quando eu era pequeno, a família, que é a socialização primária, e a escola falou, olha, você é brasileiro, você nasceu no Brasil, as pessoas que estão em sua volta são brasileiros, então você, quando chega a Copa do Mundo, você tem que torcer pro Brasil. Aí vai lá, eu compro camisa, começo a torcer pro Brasil. Mas vai que com 20, 21 anos eu me mudo para Alemanha, moro 10 anos na Alemanha, as pessoas que eu convivo são todas alemãs, estão todas legais e tal. Então aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou torcer para a Alemanha. Isso é um exemplo de socialização secundária ao qual você passa a ter uma escolha. De fato, grande parte dos nossos grupos que a gente frequenta a gente acaba sendo influenciado, por exemplo, pela mídia, né? A mídia que faz com que, mesmo eu sendo baiano, faça com que eu torça para o Flamengo, porque a Globo só passa jogo do Flamengo. Olha uma espetadinha aí, né? Tem essas coisas, né? A gente é influenciado sim, mas tem muitas coisas a qual a gente pode fazer escolhas, como por exemplo alguns brasileiros que falam, não quero ser igual na Copa do Mundo, vou torcer para a Argentina, né? Mas assim, de alguma maneira a gente percebe o quê? Que na socialização secundária é possível que, mesmo com muita influência dos grupos, é possível que a gente possa escolher nossos próprios caminhos, diferente da socialização primária, a qual a gente não tem muita escolha nem dos nossos gostos e nem do que fazer, até porque a gente depende desse grupo para sobreviver, tá bom? Eu não sei se vai dar para ver. Eu fiz esse esqueminha, mas acho que não vai dar bem, não, desculpa. Em que a gente consegue, deixa eu ver se assim consegue verificar um pouco. Acho que não vai dar para ver muito bem não, né? A diferença de esqueminha para a gente entender um pouquinho esse processo de socialização. Se não der para vocês
visualizarem bem, peço perdão. Eu sou um youtuber de primeira viagem, tá bom? Então, 15 minutos, o vídeo fez agora. Então, para ele não ficar muito extenso, eu vou encerrá-lo, tá bom? Lembrando que eu vou passar algumas atividades referentes a esse assunto, vou passar textos referentes a esse assunto. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mas não mandem mensagem às 3 da manhã não, viu? 4, até 2 da manhã, que nem alguns fazem por aí, viu? Tá bom? Fiquem em casa, se cuidem. E se tiver um próximo vídeo, até o próximo vídeo.